Abram a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, se não me engano. A gente vai ler do verso 1 ao verso 8. 1 Pedro, eu acho que é 3. 1, desculpa, e é 2 Pedro, tudo errado. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 Pedro 1, 3. Obrigado, minha querida. O seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Vou repetir. O seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Deus já deu, é tudo nosso. E ele continua dizendo: por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se. Princípio: seu divino poder já nos deu tudo o que precisamos, mas, contraponto, o que nós temos que fazer? Empenhem-se, empenhem-se, façam a sua parte, empenhem-se. O texto continua dizendo: para acrescentar à sua fé a virtude ao conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, vivam a incoerência absurda de serem inoperantes e improdutivos. Portanto, irmãos, de novo aí, gente, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos para entrarem no reino eterno do nosso Senhor Jesus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O seu divino poder já nos deu tudo o que precisamos, por isso empenhe-se. Sabe a metáfora que esse texto coloca para a gente? A metáfora é a metáfora da semente. É como se ele já nos tivesse dado tudo, e realmente ele já nos deu, que é o que diz o texto. Mas tem muita gente que não colhe o tudo de Deus. Por quê? Porque tem algo que nos cabe. Porque o que Deus nos dá não é a árvore, não são os frutos. Deus nos dá o potencial. O que Deus está nos dando é a semente. Cabe a nós cavarmos a terra, colocarmos a semente, colocarmos água em cima, esperarmos o tempo certo, cultivarmos a planta, adubarmos a planta para que ela cresça e a partir daí ela gere fruto. E tem uma via de duas mãos, gente. A primeira mão é aquilo que Deus já nos deu, e Ele já nos deu. Todos nós temos algo. Parábola dos talentos: Deus vai dar 1 para um, 3 para outro, 5 para outro. Ninguém ficou sem nenhum. A proporção é diferente. Deus deu algo para você, que Deus deu diferente para mim, e assim por diante. Mas para todos Deus deu algo. Não existe ninguém que não tenha recebido. O seu divino poder já nos deu tudo que nós precisamos para uma vida de amor e piedade. É o que nós acabamos de ler. Mas existe algo que nos cabe. Empenhe-se. Voltando à parábola dos talentos: aquele que enterrou o talento, ou seja, aquele que não frutificou, ele inclusive lhe foi tirado o talento e dado para o outro. Existe algo que nos cabe, e esse algo que nos cabe se chama plantar a semente, se chama regar a semente, para que vivamos aquilo tudo que Deus já nos deu, mas em formato de semente. A pergunta que a gente faz, é óbvio, depois que eu falei isso tudo, tá bom, Everton, mas eu já entendi que Deus já me deu tudo o que eu preciso, tudo está dentro de mim, e eu já entendi que eu preciso desenvolver, mas como é que eu posso trazer à realidade aquilo que Deus já me deu? Como que eu posso fazer isso? Como desenvolver o que Deus já me deu? E aqui eu queria trabalhar 3 histórias que falam a respeito do que nós temos que fazer
com tudo que Deus já nos deu para desenvolver e transformar sementes em frutos. Primeiro ponto, queria trabalhar a vida de Davi. Se nós queremos desenvolver essa capacidade de trazer à realidade aquilo que Deus já nos deu e já está dentro de nós como semente, nós temos que aprender a usar aquilo que nós já somos e aquilo que nós já temos. Usar tem a ver com discernir e usar tem a ver com identidade, ou seja, o que eu já tenho dentro de mim. Lembrando, Deus deu para um alguma coisa, para outro alguma coisa, e cabe a nós discernirmos o que somos e a partir daí potencializarmos o que somos. É verdade, muitas vezes nós não valorizamos aquilo que nós já somos. Nós já somos, nós projetamos no outro o que temos ser, nós damos desculpa inclusive com a história dizendo: eu só não sou porque eu não tive uma educação, eu só não sou porque eu não tive uma família bacana. Mas sabe, isso aí inclusive acaba funcionando de forma ao contrário, funciona como desculpa para muita gente. Muitas vezes nós dissociamos a nossa identidade da identidade que Deus nos formou para ser, e por causa disso nós não conseguimos desenvolver o que Ele nos deu. Para provar a minha tese, como falei, eu queria usar a história de Davi. Deus chamou Davi e disse para Davi: Davi, você vai ser rei. Quando ele fala isso, Deus unge Davi. A partir daquele momento o Espírito se aposta de Davi. É isso que diz o texto. O Espírito se apodera dele. Já tinham feito rei, ou seja, dentro dele ele já tinha algo. Ele era rei. Mas o que ele era? Ele era pastor, fora. Dentro rei, fora pastor. E aqui eu queria discorrer esse processo de como ele foi se tornando rei de Israel. Aconteceu, agora Davi já estava lá cuidando das suas ovelhas, a ovelha dos seus pais. Então Davi tinha sido ungido rei de Israel, mas na sociedade Davi era quê? Pastor, um pastorzinho, gente, cuidava das ovelhas do pai. E o que aconteceu? Seu pai disse uma vez para ele: filho, você não tem idade, mas você pode ajudar os seus irmãos. Seus irmãos estão na guerra, vai na guerra, vai entregar comida para os seus irmãos e vai ver como é que está a guerra. Chega lá Davi, olha para a guerra, e a guerra era contra os filisteus. A gente conhece muito bem essa história, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Diante deles estava o pior inimigo de Israel naquele momento, um homem alto, um gigante. O nome desse gigante, Golias. Golias afrontava o povo de Israel perguntando: ninguém vai vir lutar comigo? Golias não desafiava apenas o povo, ele praguejava contra o próprio Deus, ele desafiava o Deus de Israel. E a indignação daquele espírito que já estava dentro de Davi desperta nele o rei. De vez em quando o que a gente precisa é um senso de indignação, gente, para despertar o que está dentro de nós. É a inconformidade com alguma coisa. A sociedade ao nosso redor nos fala: cara, isso aqui é um problema, esse problema também é meu. E aquilo desperta um propósito. Davi olhou para aquele rei, para aquele Golias, para aquele gigante, e falou assim: quem que é esse cara que está lutando, está falando afrontas contra o povo de Deus e contra o próprio Deus? Eu vou. Percebam, tudo que estava em Davi, para ele ser rei, porque Deus tinha chamado ele para fazer, já estava dentro dele. Ele precisava entender e discernir, e no momento certo agir. Já tinha dentro dele. Mas ele era só um pastorzinho, gente. Ele não era um guerreiro, um lutador. É um pastorzinho, cuidava de ovelhas, não estava pronto. Mas aí eu tenho que lembrar o que Deus falou a Israel. E falou ao povo de Israel, quando Saul, que era o rei de Israel naquela época, que já estava pisando na bola, vocês sabem, conhecem a história. Deus virou para Israel e falou assim: fica tranquilo, eu suscitarei um rei que será como um pastor para o meu povo. Olha a palavra de Deus a Israel nesse momento. E o que Davi era, gente? Pastor. Ele não precisou dissociar a figura do que a história construiu ele, de quem ele era, com o propósito que Deus tinha nele. Muito pelo contrário, a nossa história nos constrói para o que Deus quer nos levar. Ele falou claramente: ele é pastor, e é o pastor que vai pastorear, vai governar o povo. O rei é pastor. Davi, como pastor, continuou como pastor, e isso fica muito claro quando ele se aponta para Saul dizendo: eu vou lutar contra esse gigante aí. Daí Saul ficou meio reticente, mas
Davi apresentou alguns argumentos e Saul falou: beleza, ok, vamos. E daí Saul falou: vou te preparar. Pega a sua armadura, a armadura de rei, pega a sua proteção, vou dar o melhor para o menino, veste em Davi. Quando veste em Davi, Davi fica assustado com aquele negócio ali. Pô, isso aqui não é legal não. Pô, não estou me sentindo livre, nem sei usar isso aqui direito. Sabe o que Davi faz? Ele fala assim: não, eu não sou guerreiro, eu sou pastor, pô. E como é que pastor vai para a guerra? Como pastor. Que espada que o pastor usa? A espada do pastor. Qual é a espada do pastor, gente? A funda. Essa era a espada dele, ele protegia dessa forma. Naquilo Davi era bom. Ele até provou isso aí diante do rei, falando assim: ó, rei, fui lá e tinha um leão e eu, toquei a funda dele e tinha um urso, nisso eu sou bom. Eu não me apropriei de outra arma. Eu sou pastor. Pessoal, enquanto nós quisermos ser o que a gente não é, enquanto a gente quiser ser o que o outro é, nós nunca seremos tudo aquilo que Deus tem para a gente ser. Isso é extremamente difícil de entender, porque nós projetamos no outro sempre o que nós queremos ser. Nós falamos igual ao outro, nós agimos igual ao outro, nós projetamos a família do outro como a melhor, a faculdade que o outro fez como a melhor, a capacidade de empreender do outro melhor. Se eu tiver aquilo, quando eu for aqui, não, Deus já nos deu, gente. Existe algo na sua história que é diferencial. Existe algo na sua essência que é diferencial, e é através desse lugar de diferencial que Deus vai te projetar para tudo aquilo que Ele tem para você ser. Enquanto a armadura for do outro, a roupa for do outro, o propósito for terceirizado para o outro, nós seremos no máximo uma cópia fajuta, mas não seremos o que Deus tem para a gente ser. É isso que esse texto coloca. Davi entende: pô, irmão, na moral, olha só, eu sou eu, você é você, eu sou Davi, você é Saul, e eu entendo isso aqui, eu sou isso. Não é a sua armadura, Saul, que eu tenho que vestir, não é a sua história que eu tenho que vestir, não são os seus talentos que eu tenho que procurar, é aquilo que Deus já colocou em mim, que eu tenho que fazer prosperar. São as sementes dentro de mim que eu tenho que colocar no solo, não é a semente do outro. E essa decisão de Davi mudou não só a história dele, como a história do povo de Israel. Eu não sou soldado, eu me entendo como pastor, e se Deus quiser me usar, Ele vai me usar do jeito que eu sou. Eu sou branco, eu sou preto, eu sou de comunidade, eu sou de uma família rica, eu falo 5 idiomas, eu não sei ler e escrever. Deus nos usa do jeito que a gente é. Eu não consigo atingir pessoas que você consegue atingir, e você também não consegue atingir pessoas que eu consigo atingir. Do nosso jeitinho, da forma como Deus nos criou, com as nossas reticências, com as nossas imperfeições. É isso aí, Deus quer a nossa, como falei semana passada, a verdade, a nossa essência. E a Bíblia diz que tudo que nós precisamos ter para sermos a melhor versão do Senhor, nós já temos em nós. Nós acabamos de ler em 2 Pedro. E Davi entendia isso. E naquela hora ele tinha decidido assim: olha, eu não vou tentar ser Saul. E se ele tentasse ser Saul naquele momento, ele teria morrido. Mas ele se tornou rei, o maior rei da história de Israel. E quando ele resolve se apropriar de quem ele era, ele faz a melhor coisa que ele pode fazer. E quem eu sou? Eu sou um pastor. E ele tira aquela roupa e fala assim: ó, teu servo é pastor. E ele afirma quem ele é, e reconhece: tudo que eu preciso para ser um sucesso, para ser um vencedor, já está dentro de mim. E ele então vai como ele é, e ele vai com a roupa diferente dele, com a roupa dele mesmo, ele vai com a linguagem dele, ele vai com as armas que ele tinha. Qual era a ferramenta que Davi tinha, gente, para lutar? Era uma funda. Imagina se ele pega a ferramenta de Saul, que diz o texto que era um homem alto, forte. Saul era formoso, diz. É óbvio que ele tinha uma envergadura clara para fincar a espada em alguém, pelo menos para lutar. Se ele pega aquela armadura, primeiro que estaria fora do esquadro. Em segundo lugar, pensa num gigante. Uma envergadura de um gigante nunca faria com que Davi, com a luta, com a espada do Saul,
conseguisse chegar e traspassar o corpo de Golias. Ou seja, a arma era errada para Davi, mataria ele. O que Davi era bom? Na funda. Por quê? Porque ele era franzino, pequenininho. Se ele fosse na mão com alguém, numa arma de curto alcance, ele perderia, porque ele não teria. Agora, na funda, de longe, ele tem uma chance, tem ou não tem? Ó, pum, longe. Não importa o meu tamanho, não importa a minha história. O que importa é se eu tenho ou não tenho mira. Sabe o que isso me ensina, gente? Quando a gente escuta, a gente usa a ferramenta certa, para a coisa certa, com a nossa forma de existir, de entender, a gente consegue chegar muito mais longe. Sabe qual é o problema? A gente se apropria de ferramentas que não são nossas, a gente se apropria de armas que não são nossas, pela projeção no outro, porque querer ser quem a gente não tem que ser, por a gente achar que o que a gente sempre tem é menor que o outro. Não, muito pelo contrário. Deus tem armas específicas para você, Ele quer te levar a lugares altos com Ele, Ele tem o melhor para nós. As ferramentas eram claras. E aí eu preciso te perguntar, no que você é bom, cara? Você consegue entender isso? Porque existem dois tipos de eus, a psicologia ensina isso. Tem o eu idealizado e o eu inato, eu diria assim. O eu idealizado é aquilo que a gente quer ser, é aquilo que a gente gostaria de ser. É engraçado como a gente tem a capacidade de não se conformar com quem nós somos, a gente quer ser sempre o outro. É o tal do Jacó que quer ser Esaú. Que eu freguei semana passada. Eu queria ser meu irmão, então eu visto máscaras, eu usurpo para conseguir. Esse eu idealizado que vai quebrar você, cara, porque você sempre vai projetar alguém que Deus não te chamou para ser. Discernir os nossos limites é imprescindível para saber com que ferramentas nós vamos lutar. E o eu inato é aquilo que Deus sempre te chamou para fazer. Eu gostaria de ser um grande músico. Eu tentei, mas um músico executante, eu tinha problemas sérios, ritmicamente falando. O pessoal da música sabe. Pô, estudei pra caramba. Eu percebi claramente que eu tinha uma alimentação rítmica. E tipo, eu posso contribuir, eu posso fazer, eu estudei o meu melhor, fiz o melhor que eu podia fazer, cara. Estudei, eu sempre gostei muito de estudar. Mas tinha cara que estudava metade do que eu estudava porque ele tinha aquilo ali, a segmentação. Eu fui entendendo na vida, eu falei, cara, eu posso contribuir isso aqui, mas tem coisa que o Senhor já me deu, que eu consigo fazer prosperar melhor. Sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente investe na ferramenta que é do outro, não é nossa. E daí a gente vive uma vida empenhada, mas com pouco fruto. Empenhada, mas com pouca recompensa, com pouca coisa que a gente pode fazer. A pergunta que eu te faço é: no que você é bom? Aí, óbvio, você tem que conciliar a sua realidade e a sua expectativa, que esse que é o problema também. Tem gente que é dissociado da expectativa a respeito de si e a realidade, aí vive num mundo de Nárnia, produzindo pouquinho, fazendo pouquinho. Por quê? Porque quer ser o outro, quer projetar as suas idiosincrasias. O que você tem aí, cara, dentro, que você pode fazer prosperar? Essa é a pergunta. O que você tem? Hoje é o dia de você pegar tudo aquilo que você entende que você... Agora você tem que ser claro contigo, cara. Você tem que ser verdadeiro, porque todo novo ciclo e toda ferramenta que se apropria traz consigo ferramentas que a gente joga fora. E a gente precisa jogar algumas ferramentas fora, senão a gente não consegue ir adiante. Eu já contei para vocês, sou mais ou menos tocando, sou mais ou menos cantando. Você deve falar, não, mas o Everton canta muito. Cara, profissionalmente falando, é outro nível, é outra coisa. Canta bem o Diego, foi meu aluno, canta pra caramba. É outra coisa, tocando é outra coisa. Eu percebi, sou mais ou menos pregando, tenho dificuldade. Gente, eu tenho que pregar domingo que vem. Eu começo a preparar a mensagem terça-feira, cara. Vocês pensam que todo mundo fala assim comigo, meu Deus, que nada, meu irmão. Para mim é um parto. Agora eu sou bom no negócio, sou bom na resenha, sou bom. Aí, meu irmão, no abraço, ninguém me ganha. Cara, eu visto nisso, sou melhor nisso. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar meus pulos, cara. Gente, estou falando de coisas práticas aqui. Coisas práticas. Sabe qual é o problema? Se eu continuasse investindo naquilo que eu tinha que fazer um trabalho desgraçado para ser alguém mais ou menos,
eu não seria tudo que eu posso ser naquilo que Deus já colocou dentro de mim, cara. O que Deus já colocou dentro de você? Você está lutando para não se apropriar, lutando para não se desenvolver. Tem gente aqui que cisma que tem que ser médico, mas Deus te chamou para ser, cara, artista. Tem gente que cisma em ser empresário, mas Deus te chamou para ser pastor. Tem uma hora que você tem que falar assim, eu me rendo. Ou tu vai viver sempre pela metade. Sempre pela metade, sempre pela metade. O princípio que eu tenho trabalhado é: comece entregando o que você tem a Deus e olhe para o que é bom em você. Essa aspiração de tentar sempre ser o outro, né? A gente tem que ter coragem uma hora de assumir quem nós somos. Eu sou isso aqui. Isso aqui eu sou. Não é que Deus mandou para a gente. Deus deu 1 para um, 3 para outro, 5 para outro. É a parábola dos talentos. Tudo bem, gente. É a necessidade de ser quem a gente projetou e não do que Deus fez para a gente, sabe? É coragem de assumir quem eu sou. Ter coragem de se alegrar com aquilo que a gente é e não se comparar com os outros. Deus é único e te fez único. Deus já disse isso para você. Seja você. Eu tenho certeza que Deus vai te usar muito mais. A nossa história sempre é uma realidade de discernir o que eu quero a respeito de quem eu sou, o que eu quero a respeito da minha identidade e o que eu sou de verdade. E é impressionante como a história, a vida, as contingências vão nos levando a nos sabotar, a troco de nada. Por exemplo, a história me criou para ser como é que eu diria isso? Suporte para o Luiz César, meu irmão que está aqui. Porque meu irmão era o cara que cantava pra caramba, e canta muito, vocês veem meu irmão cantando até hoje, canta pra caramba. Então assim, do grupo vocal que a gente fazia parte, eu era o quê? Minha mãe já falava em casa sem problema nenhum: Everton, você é o líder, você é o arranjador, mas quem canta é o Luiz César. Minha mãe nunca falou dessa forma, tá, gente? Mãe, você que está aí escutando, mãe, você nunca fez isso. Senão ela vai falar: meu Deus, que mãe que eu sou, né? Mas era claro isso para mim. E é óbvio que na profissão da música eu cresci muito. Eu fui crescendo, fui dirigindo musicais de grande expressão no Rio de Janeiro, no Brasil, e fez outras coisas e tal. E um desses musicais que eu fui dirigir, eu dirigi a parte musical. Daí tinha a parte artística, era um outro diretor, e tinha o diretor geral. O diretor de artes, o nome dele era Renato Vieira. Imagina um homem muito experiente, diretor de grandes coisas aí, um homem, e me ensinou a sentir. Renato me ensinou a sentir. Aí a gente fazia o casting, e depois de fazer o casting a gente passava 2 meses juntos. A gente passava 2 meses juntos como? Eu dirigindo a parte musical, que era o vocal, o irmão do pastor Marcelo a parte instrumental. Ali que eu conheci o Marcelo. Não, um pouco antes, né? Um pouco antes. E a parte artística é quem dirigia, o Renato. Ele me ensinou a sentir. E a gente vivia todo dia junto, produzindo. Eu dirigindo os cantores, até que em um determinado momento eu estava dirigindo e tal, e daí o Renato, que sabia e sentia, ele parou tudo. Era um senhor, acho que o Renato deve estar perto de 70 anos hoje. Ele chegou e falou assim: Everton, eu preciso te falar um negócio. Atrás de quem você tem se escondido na tua vida? Você é a sombra de alguém. Eu falei: nossa, é Deus falando? E o Renato não é cristão. Eu falei: por que, Renato, você está falando isso? Ele falou: cara, se você soubesse o teu potencial e o que Deus colocou na tua mão, você não seria a sombra dessa pessoa que você está fazendo. Era meu irmão, ele estava falando do meu irmão, ele não conhecia. Aí eu falei assim: caramba, eu não preciso ser a sombra de ninguém. E o meu irmão é uma benção, eu sou fã do meu irmão, assim, fã. Como era hoje? Como era hoje? Hoje, aí o Anderson, hoje ele não dorme.
Outra vez eu te quebrei, depois eu conto da outra vez, que eu chamei ele de burro da outra vez. Ele foi no aeroporto, não foi burro que eu chamei você, eu não chamei de burro. Falei, você era desligado, só isso. Cara, quando o Renato falou isso para mim, eu falei, caramba, ele está falando uma verdade. O que ele estava falando e trocando miúdos, é isso que eu estou trabalhando aqui hoje. Deus já nos deu semente, eu não preciso ser sombra de ninguém. Eu não preciso copiar a identidade de ninguém. Eu não preciso idealizar uma identidade que eu não sou. Quais são as armas que Deus já colocou na sua mão, que você tem negligenciado? Onde você tem investido o seu tempo em identidade, para você ser quem você é, que talvez não seja aquilo que Deus tem para você investir. Pega a sua funda, cara, que é o que você sabe fazer. Esquece a arma do outro e vá em direção à sua melhor versão no Senhor. Em segundo lugar, queremos desenvolver queremos desenvolver essa capacidade de trazer à realidade aquilo que Deus tem e formar sementes em realidade de Deus, nós temos que ter coragem para ver o que as outras pessoas não veem. Em primeiro lugar, então, identidade. Segundo lugar, visão do que Deus vê e coragem para assumi-la. E para isso, eu queria usar a história de Elias como referência. Elias, porque se viver uma versão em Deus é viver aquilo que sai das nossas mãos, o nome disso é extraordinário, e é isso que Jesus falou para os seus discípulos e nos fala hoje. Ele chegou e falou assim: no meu nome vocês farão coisas muito maiores que eu fiz, muito maiores que essa. Ou seja, Jesus estava falando assim: gente, vocês viram isso tudo que eu fiz, eu tenho uma vida mais extraordinária do que isso que vocês estão vendo fazer. Uau, coisa incrível. Bom, o que sai da ordem se chama extraordinário. Se existe ordem, se existe organização, que é importante, mas se só fica ali, se eu não abro espaço na minha agenda para viver o que Deus tem para mim. O que é abrir espaço? Ao coração do homem cabe fazer planos, mas a confirmação vem do Senhor. Olha só, a vida com Deus não exime a organização, a estratégia, mas na nossa agenda, na nossa planilha tem que ter uma lacuna dizendo assim: extraordinário. Porque senão eu não dependo. Senão, se a calculadora dá jeito, se a organização dá jeito, onde entra Deus? Você não precisa. Uma vida com o Senhor, você vai perceber, requer entendermos e discernirmos a visão dEle, para que a partir daí nós nos aprumemos, organizamos, fazemos planos, mas entendemos que existe uma lacuna chamada milagre. Existe uma lacuna chamada extraordinário. Os grandes homens de Deus, nenhum deles fizeram porque conseguiam, nenhum, gente. Vamos pegar mais que grande homem de Deus, vamos pegar exemplos do mundo corporativo. Todos os caras que chegaram lá e que são referência para a gente, nenhum deles tem uma história ordinária, vocês concordam comigo? Sempre existiu um elemento extraordinário e um elemento, inclusive, da pergunta: não, eu só consigo até aqui, vai dar errado, e Deus vem e faz diferente. Pois é assim. Ver o que Deus vê requer dependência e coragem. E é isso que Elias nos fala. Elias, profeta, numa época muito difícil, em que o povo vivia a apostasia. O povo de Israel ele passava por um momento de grande idolatria. Quem estava à frente? Acabe e Jezabel, os piores reis que Israel já teve. Idolatria total. E Elias se levantou como uma voz de Deus em contraponto a isso tudo. Ele disse assim: Deus mandou dizer que não vai chover. Você imagina uma terra ficar sem chuva durante 3 anos. Deus falou: enquanto Israel não se voltar para mim novamente, não vai chover. Depois de 3 anos de chuva, Acabe manda Elias vir à presença dele, e Elias faz o que a gente conhece da batalha de Elias, que era o Deus de Elias, do nosso Deus, e dos profetas de Baal e de Acera. E essa batalha aconteceu no Monte Carmelo. Deus deu a vitória, o altar foi consumido, e ali o povo de Israel inteiro se voltou novamente para Deus, dizendo: só o Senhor é Deus. Todos sabiam, mas vocês lembram? Quando se voltassem para Deus, Deus prometera: a chuva voltaria a cair. Passa um dia, passa 2 dias,
e nada de chuva. Meu Deus do céu. E às vezes a gente começa a pensar dessa forma também. Já aconteceu isso com você, gente? Já aconteceu isso com você? Sabe, essa sensação de que nós estamos fazendo as coisas certas, a sensação de que nós estamos buscando a Deus, nós estamos fazendo tudo bonitinho, mas cadê o sobrenatural de Deus? Cadê a ação de Deus na história? A gente fica, Deus, onde é que você se calou? Cadê? Fala a sua resposta, Deus. Parece que a gente trabalha, a gente busca, a gente se arrepende, mas as coisas não acontecem. Já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu. Algumas vezes, sabe? E eu falo, Senhor, o que está faltando? Tem alguma coisa errada em mim? Senhor, por favor, fala para mim o que está faltando. Por que o Senhor não é generoso comigo? Por que o Senhor não abre as portas do céu? Por que eu não estou conseguindo enxergar ou discernir? O Senhor não está mostrando a sua resposta. Essa história de Elias nos mostra que Deus responde na proporção da nossa fé materializada numa visão. Eu vou responder isso, vou repetir isso de novo. Repetir de novo é pleonagem, não é? Redundância. Deus responde na proporção da nossa fé materializada numa visão. Elias nos ensina isso. Muitas vezes nós fazemos tudo certinho, mas nós não estamos enxergando o que Deus quer fazer. E sabe o que está faltando? Está faltando para a gente ver o que Deus vê, sonhar o que Deus sonha. E ó, escuta essa palavra: fazer a loucura que Deus pede para a gente fazer. Elias sobe no monte, junto com seu servo Geazi, e começa a orar por chuva. Ora uma vez, volta, sobe de novo, ora uma vez, volta. Isso faz ele faz isso 7 vezes. E aí eu pergunto para você, como que Elias conseguiu fazer isso tudo, insistir tanto e ficar tanto tempo em algo que não estava funcionando, gente? Sabe por que Elias fez isso? Sabe por quê? Porque ele via algo que os outros não viam. Aquilo que nos segura entre a saída do Egito, ou seja, da escravidão, como essa metáfora, e a terra prometida que é Canaã, aquilo que nos segura entre esses dois polos tinha o quê? O deserto. Aquilo que nos segura nesse momento de deserto, quando a gente não vê chuva, não vê água, não vê nada, a única coisa que nos segura é uma visão que Deus nos deu. Nada mais segura a gente. Palavras de incentivo não seguram a gente, palavras de consolo não seguram a gente, são importantes, é bom, mas a única coisa que segura a gente é: Deus me deu uma visão, eu sei pelo que eu estou me movendo, mesmo que eu não veja chuva. E foi exatamente isso que Elias fez. Ele via o que os outros não viam, sabe? E quantas vezes nós tentamos achar culpados para a nossa falta de chuva? Aconteceu com Elias, quer dizer, não aconteceu com Elias, mas Elias tinha quem culpar. Quem que Elias podia culpar? Poderia culpar Acabe. Mas também esse rei aí, todo promíscuo com o tempo, Deus está segurando um pouquinho. Ele poderia culpar outros circunstâncias, mas ele ficou quieto. Ele sabia, ele via o que Deus já tinha mostrado para ele. Elias sobe 7 vezes para orar. Eu confesso para vocês, talvez teria ido embora na 3ª, na 4ª vez. Mas como que esse homem continuou ali? O que ele estava vendo, gente? O texto diz que na 7ª vez ele nem subiu. Ele mandou seu servo Geazi. Ele perguntou: vai lá conferir para ver se tem alguma coisa. Geazi chegou lá em cima, olhou para o horizonte e viu uma nuvenzinha pequenininha. Desceu de lá, e depois de descer de lá, falou para o Elias assim: Elias, olha só, tem uma nuvenzinha lá no fundo, eu não sei se isso é suficiente. Aí Elias vira para Geazi e fala assim: agora que você viu? Eu já tinha visto, cara. Eu já tinha visto antes dessa nuvem existir. Agora vai dizer para Acabe que a chuva vai chegar, para ele se preparar. O princípio não tinha uma nuvem antes, mas Elias já tinha visto. Sabe, gente, se não houver da nossa parte a fé, a gente nunca vai viver o que Deus tem para a gente. E como que eu expresso a minha fé, gente? Vendo o que os outros não veem. Vendo o que os outros não veem. Tudo começa com uma visão de Deus.
Eu lembro, quando eu chegava aqui, no nosso lugar, gente. Lembra quando a gente estava lá no cinema, a gente estava buscando um lugar, e buscava um lugar, e buscava um lugar. Daqui a pouco a gente encontrou um lugar. Vamos começar a construir, daí deu errado, daí a gente não sabia, ficou 3 anos aí, não sei se vocês sabem, o pessoal que está chegando agora, para a gente com esse espaço alugado, com tudo certo, mas 3 anos para conseguir as licenças. Eu lembro a vez que a gente veio aqui, não sei quantos de vocês estavam aqui, nós viemos quando a gente conseguiu o lugar, e a gente derrubou o lugar, nós viemos orar aqui nesse lugar, num terreno baldio. Quem estava aqui? São tudo velho aqui, ó, tudo velho. São pouquíssimos que estavam aqui. A gente veio, a igreja devia ter uns 500 pessoas, alguma coisa assim. E a gente não estava todo mundo aqui, devia ter umas 100 pessoas aqui. E a gente veio, orou, e aquela alegria, caramba, que bênção, vamos lá, não sei o quê. Depois dali, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, nada de licença. Priscila nem sabe disso, mas eu vi algumas vezes por semana para cá, abria a portinha ali, olhava aquele terreno baldio, e eu ia em cada cantinho aqui, ó, chegava aqui no cantinho, ó, lá embaixo, Senhor Jesus, aqui vão estar as crianças, ó, aqui, ó, Senhor, que aqui está a sala das crianças, né? Senhor Jesus, aqui vão estar as crianças, os nossos filhos vão ser impactados pelo Teu Evangelho aqui. Eu já vi isso aqui, tudo cheio de criança, as crianças pintando a parede, fazendo um monte de coisa, e a gente brigando com elas, e eu olhava, Senhor Jesus, faz. Daí eu ia para o outro quartinho que eu já tinha projeto, Senhor Jesus, aqui vão ficar as crianças de 8 a 10 anos, Senhor Jesus, por favor, fala com elas, transforma essa geração, Senhor Jesus, eu já estou vendo isso aqui. Aí eu vim aqui, botar a mão assim para cima, assim, ó. Falei assim, Senhor Jesus, aqui em cima, ó, vão vir milhares de pessoas e vão te conhecer. Eu estou vendo, Senhor, porque o Senhor falou no meu coração. Sabe? Foi difícil, mas eu tinha algo dentro de mim, sabe? E sabe, depois que aquilo começou a acontecer, depois que a gente viveu um monte de milagre, eu falei assim, valeu a pena. Valeu a pena sonhar o que Deus está sonhando. Sabe por quê? Eu aprendi que Deus responde na proporção da nossa fé materializada numa visão. Deus responde na proporção da nossa fé materializada numa visão. Eu já contei essa história num momento muito difícil da nossa igreja. Eu quero contar de novo essa história que eu vou contar aqui para motivar a sua fé. Pastor Paulo Mazzoni, pastor da Igreja Batista Central de BH, tinha 500 membros da igreja, e eles estavam sonhando com outro lugar. O outro lugar chegou, eles pediram as licenças, conseguiram as licenças rápido, vamos começar a construir. Eles tinham pouquíssimo recurso, mas eles tinham para começar a construir, e eles começaram, e a igreja vibrando e tal. Pastor Paulo estava reunido com o seu corpo pastoral. Ele estava na reunião, e no meio do caminho entra uma mulher de Deus na reunião, uma profetisa, e entra batendo pé, e ela para tudo e falou assim: Pastor Paulo, eu tenho uma palavra de Deus para você, escute o que eu vou falar para você. Assim diz o Senhor: eu deixei você comprar aquele terreno com muita raiva, você não devia ter comprado, isso é pura vaidade sua. Você não deveria ter feito isso. Você imagina o pastor Paulo escutando isso? Diante do seu corpo pastoral, assim. O pastor Paulo fez assim e falou assim: e olha, para provar que eu sou Deus que não tolera um coração vaidoso, os poucas vigas que vocês construíram vão ficar lá como monumento enferrujado, porque não vai para frente essa obra de que Deus não tolera um homem vaidoso. Você imagina escutar uma palavra dessa? Caramba. Aí pastor Paulo tomou aquele baque assim e fez o que todo pastor faz quando não sabe o que fazer: vamos orar? E orou com a sua equipe pastoral, e a mulher lá, querendo saber a resposta: vai parar a obra ou não vai? E daqui a pouco o Senhor falou com ele: olha, essa mulher é uma mulher de Deus, mas ela está sendo enganada, ela está falando sua perspectiva de um espírito de engano. Quando acabou a oração, falou assim: minha irmã, ele falou: minha irmã, eu acredito muito no que Deus tem para você, mas você está debaixo de um espírito de engano. O Senhor disse que essa obra é do Senhor. E ela perguntou assim: mas eu só saio daqui quando essa obra parar.
Você me garante que ela vai parar. E ela falou assim, o pastor Paulo falou assim: vem cá, você é uma profeta ou pastora? Eu falei: eu sou profeta. Daí ele falou assim: e eu sou o pastor. E eu, como pastor dessa igreja, eu sou responsável em conduzi-la. Essa obra vai continuar. Aquela mulher saiu dali, meu irmão, ali, ó, para morrer. Bom, não é só isso, poderia ser. Mas o que aconteceu a partir dali é que no mês seguinte, a igreja que arrecadava 80 mil, passou a arrecadar 8 mil. É como se 90% dos membros parassem de dizimar. Um mês, 2 meses, 3 meses arrecadando 10%. Os recursos foram embora. O administrador chamou o pastor Paulo e falou assim: pastor Paulo, deixa eu te falar um negócio assim, os recursos acabaram, nós vamos ter que parar, nós vamos ter que interromper essa obra, não tem o que fazer. E ele ainda disse mais: pastor Paulo, você lembra daquela profetisa aquela vez que falou aquilo? E ele falou assim: não me fala dessa mulher. Aí o pastor Paulo falou assim: eu vou para casa, eu vou orar. O dinheiro tinha sumido. É como se a gente aqui, nós temos as nossas obrigações, a gente parasse de dizimar. Imagina isso, todo mundo uma vez só, acabou. O pastor Paulo foi para casa, começou a orar, começou a orar: Senhor, fala para mim o que é. E depois de muita oração sem resposta, o pastor Paulo chegou à conclusão: a mulher tinha razão, ela está certa. Eu vou diante da igreja no domingo e eu vou chamar ela na frente, pedir perdão a ela e vou entregar a liderança da igreja. Eu não soube discernir a voz de Deus, eu fiz uma loucura. Aí ele passou de sexta para sábado inteiro orando. No sábado, ele tinha aquela semana, né, de oração. No sábado, perdão, antes disso, ele foi para a igreja no dia para entregar a chave da igreja e chamar a irmã na frente. Ela não tinha ido. Ele falou: vou deixar para a semana que vem. Passou a semana inteira orando. De sexta a sábado ele virou a madrugada orando. No sábado, a esposa dele tocou no quarto dele e falou assim: Paulo, tem um menino que falou que quer falar com você, que ele falou que quer uma oração. Você não pode falar com ele? Ele falou que ele atendeu o telefone, era um menino de uns 20 anos, assim, 20 e poucos anos. Falou: pastor Paulo, queria muito que você orasse por mim, porque eu vou fazer um negócio em São Paulo, e eu queria muito que você orasse para que a gente fechasse esse negócio. Depois eu queria dar o dízimo desse negócio. Daí ele falou assim: tudo bem, mas uns 500 reais que o menino ia dar, sei lá, não vai resolver o problema. Aí o pastor Paulo orou, né, e tal, e orou por ele. E no dia seguinte, o pastor recebe a ligação do menino. Falou: pastor Paulo, eu consegui, foi uma benção, eu consegui fechar o negócio, e agora eu quero dar o dízimo para o senhor. Daí ele falou assim: mas como é que eu posso fazer para dar o dízimo para a igreja? Ele falou: não, faz o seguinte, vai amanhã no culto. E não tinha Pix naquela época, gente. Vai amanhã no culto, bota lá no gasofilaço. Ele falou assim: não, mas não tem como botar no gasofilaço. Os meus advogados, me dá conta da igreja que os meus advogados vão fazer a transferência. Advogados? É mais de um. Ele falou assim: pastor Paulo, eu faço startup. E eu vendi uma startup agora por 100 milhões de reais. E eu estou passando 10 milhões de reais para o dízimo da igreja. O pastor Paulo começou a chorar do outro lado. Você imagina, chorava: Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Deus usa quem Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quer. Mas a história não termina aí não. Construiu a obra, não sei o quê, mas a história não terminou aí, gente. Olha como termina essa história. 3 anos de obra. 3 anos. Depois dos 3 anos, não só de obra, mas de pagamento das obras, chegou os 3 anos. Depois de chegar aos 3 anos, o administrador, o tesoureiro, chama o pastor Paulo e fala assim: pastor, deixa eu te falar um negócio. A gente pagou a última parcela hoje, acabou. Mas eu queria te dizer quanto que ficou na conta da igreja. Ele falou: sobrou alguma coisa? Sobrou. E eu vou te dizer especificamente para a edificação da sua fé, pastor. Exatamente o dinheiro que o menino colocou na conta no início. É como se Deus estivesse falando assim: não foi aquela oferta, fui eu que fiz. Não é uma pessoa que faz, é o Senhor que constrói. Gente, vocês percebem?
Vocês percebem o que o texto está falando aqui? É uma visão que Deus nos deu, que não nos faz retroceder. É uma visão, tudo já está dentro de nós, Deus já deu para nós, mas nós temos que tomar uma decisão: andar pelo medo, andar pelo natural, ou ser guiado pela visão que Deus nos deu. A pergunta é clara: você tem uma visão de Deus? Qual foi a visão que Deus já te deu? Qual é a visão que Deus te deu, meu irmão? Se não, vai buscar uma visão, cara, e depois caminhe por ela, entendendo que essa visão não vai caber na tua planilha. Não vai, cara. Tem coisa que até aqui você vai, até porque você não fez, e tudo que a gente não fez, tudo que a gente não passou, dá medo. Mas é passo nosso. Nós não somos daqueles que se acovardam, nós não somos daqueles que retrocedem, nós avançamos em direção ao alvo do Senhor. Em último lugar, eu estou terminando. Se nós queremos desenvolver essa capacidade de trazer à realidade aquilo que Deus já nos deu, já está dentro de nós como semente, nós temos que ter o atrevimento de fazer. E aí é o último ponto, que é o desdobramento do segundo que eu acabei de falar. Divisão. Nós temos que ter o atrevimento de fazer loucura. Sim. Não quero te provocar insanidade. É óbvio que você vai discernir, você vai fazer. Ao coração do homem cobre fazer planos, mas a confirmação vem do Senhor. Mas, gente, viver a vida extraordinária que Deus tem para a gente viver faz nos fazer um imperativo de transgredir o que é ordinário. Quero pensar um momento da história de Moisés. Moisés, o fugitivo, chega lá para cuidar das ovelhas do seu sogro lá de Jetro, e fica fugido lá do Egito, até que Deus chega, acende a sarça, a planta, Deus falando com Moisés, e Deus fala assim: Moisés, vai libertar o meu povo do cativeiro egípcio. Aí ele falou: Deus, mas como é que eu vou voltar para lá? Eu sou fugitivo. Senhor, como é que eu vou voltar para lá? Eles não vão me querer, e eu vou voltar para lá, e aí, como é que vai ser, Deus? Eu não consigo, vai dar errado, eu não sei falar. Deus olha para o que ele tinha na mão, preste atenção nisso. Deus olha o que ele tinha na mão. Não é que Deus vai gerar o sobrenatural, não é que Deus vai ter algo sobrenatural, não, já está com você, percebe? Está dentro de você, é seu, é a vara, pastor. Deus olha o que ele tem na mão e transforma o natural, o que a história fez, o que a sua identidade foi construído, em sobrenatural. Joga no chão. E ele joga no chão. Depois que ele joga no chão, que Deus pediu para ele jogar, aquilo que era estável, mas aquilo que o formou, aquilo que é a vocação dele. Porque Deus não vai jogar fora o que você construiu, mas ele vai transformar natural em sobrenatural, em loucura. Ele vai transformar natural em loucura. Presta atenção nisso. A loucura, pum, se transforma em cobra. E depois que se transforma em cobra, é impressionante. Deus é impressionante. Nossa, Deus vai estar comigo. Poxa, Deus está fazendo milagre aqui. Não faz sentido uma vara ser uma cobra. E depois que se transforma em cobra, Deus fala: agora, você entendeu que sou comigo? Se apropria de novo do que é seu, mas se apropria da forma que eu falar. E qual era a forma? Pega essa cobra pela cauda. Não se pega a cobra pela cauda, se pega pela cabeça. Você sabe muito bem disso. Senão a gente vai ser picado. E aí, quando ele pega pela cauda, ele vai em direção ao que Deus tem para ele. Você deixa eu dizer uma coisa: tudo que nós precisamos viver de extraordinário em Deus, Deus já colocou dentro de nós. Mas a pergunta é: para que isso se torne realidade, você pegaria uma cobra pela cauda? Se a tua resposta é não, você está fora do jogo, cara. Fora dos planos de Deus para a tua vida. Chega uma hora que aquilo que Deus nos formou de estável, que aquilo que Deus falou: o que eu sou? Eu cuido bem da ovelha. O que eu sou? Sou um bom empresário. O que eu sou? Eu sou um bom pastor. O que eu sou? Eu sou um bom funcionário público. Chega uma hora que esse totem, ele precisa ir ao chão. O que eu quero que você adicione é loucura ao que Deus te deu. É isso que Deus está falando para você. Você consegue adicionar loucura? Calma, só cuidado para não botar na minha conta depois. Brincadeira. Mas você entende?
É o que Deus está falando. Chega uma hora na nossa vida que a história constrói, mas a gente tem que jogar no chão, pô. E o pior, depois da loucura gera em nós uma capacidade de obedecê-lo. Não é do teu jeito, você está entendendo? Você é pastor, você cuida de ovelha, você já tirou muita cobra de ovelha para não morder. Você sabe que tem que ser pela cabeça. A gente parece que vai tentando, Deus, faz por aqui, vamos por aqui, Deus, vem comigo aqui, Deus, aqui ó, no detalhe, pega na cabeça que é mais seguro. Deus fala assim, não é do teu jeito, cara. Não pensa que você já tem tudo marcado. E aqui eu estou falando para os conformes da nossa igreja. Quem é conforme aqui? Quem sabe? Tem muito conforme aqui? É a galera da planilha. Olha só, a planilha é importante, a previsão é importante, mas tem uma lacuna para loucura. Tem uma lacuna para transformar a vara em cobra. Tem uma lacuna para obedecer pegando pela cauda. Tem uma lacuna para loucura. O que eu estou dizendo com isso? Que para realizarmos as grandes obras de Deus, nós precisamos ter o atrevimento de viver essa vida que não dá para se ater, não dá para prever muitas vezes. Loucura. Pega por exemplo a lista dos grandes homens de Deus, Hebreus capítulo 11, os heróis da fé. A palavra do Senhor diz que eles eram toquinha na cabeça, cara. Tudo gente meio doida. Veja se não era, fechava com boca de leão, como diz o texto. Veja se não era, engravidava a esposa com 100 anos. Veja se não era, gente construía um barcão marca, por um momento que não tinha nem chovido ainda na terra. Vai chover, mas cara, nem existe chuva. Eu estou falando de gente toquinha na cabeça, sabe? Todos faziam loucuras. E nós queremos ver a maravilha de Deus como? Fazendo coisa normal. Nós queremos ver a maravilha de Deus como? Não se arriscando, analisando as probabilidades. Isso tudo é bacana, gente. Faço isso tudo, mas chega uma hora que eu tenho que botar assim, ó, a partir daqui Deus dá. Mas cara, eu estou sentindo no meu coração, Senhor Jesus, a partir daqui eu preciso que você me direcione. Senhor Jesus, a partir daqui faz alguma coisa, tem que acontecer. Deus, é pelo Senhor. Sabe qual é o objetivo com essa minha mensagem? É te provocar, cara. Eu estou aqui para te provocar hoje. Se a gente não está disposto a pegar o que é estável, o que construímos, e obedecemos ao Senhor jogando no chão, e pegamos e agimos depois, que aquilo que se transformou em instabilidade, agimos depois transformando aquilo em dependência do Senhor, pegando a cobra, ou pegando aquilo que era instável, se tornou instável, da forma como Deus quer, ou seja, obedecendo, mesmo que seja louco, nós não estamos dispostos a viver essa tal vida extraordinária que Deus nos prometeu. Isso requer de nós dependência, amor e coragem. Contar perto do que eu falei aqui, isso aqui é fichinha, mas eu quero contar. A nossa igreja estava vindo numa crescência, e a gente construiu dívidas muito caras. Nós temos até hoje, gente. Por isso que eu venho aqui e falo. Vocês sabem como eu não trabalho negociando com Deus, negócio de bênção de Deus, de troca, porque a gente vai dar dinheiro. Isso não é bíblico, eu não falo isso. Vocês sabem como eu conduzo aqui. Mas uma coisa é verdade, a igreja sempre é uma dependência de fé, porque nós temos 5 contas para fechar. E quando a coisa começou a estabilizar, quantas vezes a administração estava aí, a liderança hoje no culto das 9, quantas vezes nós sentávamos na sala depois de ter feito a previsão e tudo mais, a gente falava assim, quantas vezes? Não vai dar. E não dava, faltavam centenas de milhares de reais. E a gente começava a orar, e o Senhor fazendo e agindo, um fazia, não sei o que, pum, dava, daqui a pouco dava. A gente começou na obra assim, a viver essas coisas doidas. Chegou um momento que a coisa estabilizou, aí a coisa começou a ajeitar. Mas gente, olha só, preste atenção nisso aqui, ó. Uma vida com Deus não existe sem o cinto estar apertado. Não existe. Se o cinto está solto, cara, tá na hora de apertar. Família que está com o dinheiro do bolso, investe esse dinheiro em alguma coisa. Não estou falando para você simplesmente doar, não estou falando sobre isso não. Claro, tem uma porção de generosidade, mas tudo que está muito contadinho, está muito certinho, não te possibilita ver dependência de Deus. O Senhor não chamou para ter dinheiro ou para construir coisas. O Senhor não chamou para ser bênção para quem não serve. É óbvio, gerando estabilidade, não tem nenhum problema em relação a isso. Mas tudo aquilo que o cinto está muito largo, tem uma coisa errada.
Aí acabou aquele negócio, acabou, a coisa já estava mais estável. Eu cheguei e falei assim, aí o administrador da igreja falou assim: pastor, agora vamos dar uma respirada. Eu falei: respirada é o caramba, meu irmão. Você não está percebendo que tem um grupo de células aqui que precisa de pastor, aqui em Ramos? Você não está percebendo que tem um grupo de células em Vila da Penha? Mas pastor, calma lá, você sabe que uma obra custa caro. Eu falei: meu querido, o Senhor vai fazer, eu não sei como que Ele vai fazer. Fizemos, começamos, ano passado, vocês sabem disso, investimento forte. Chegou daí a gente começou a reunir, o pastor e a liderança administrativa falou: pastor, estamos nós aqui preocupados de novo, precisando de um milagre. Eu falei: gente, eu também sofro, tá? Para mim não é fácil não, homem de fé, não, eu sou o pior. E eu cheguei e falei assim: Luiz, que é o administrador, eu falei: Luiz, vamos orar, o Senhor vai mandar. Gente, olha só como Deus faz as coisas. Olha como Deus faz as coisas. Não tinha condição. Uma pessoa que nem era da nossa igreja, mas que caminhou um tempo com a gente, foi morar fora do país. E depois de 2 anos, ela se mudou para um outro lugar. Hoje ela faz parte de outra igreja. Já tinha voltado para o Brasil, já estava em outro lugar. Aí ele me ligou e falou assim: pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas o Senhor me incomodou no meu coração. Esses 2 anos que a gente a gente estava em viagem, a gente estava morando em outro canto, eu não dei o dízimo nesses 2 anos. E eu faço parte de outro lugar, mas eu creio que essa quantia em dinheiro não é para outro lugar, é para algo específico. Ele falou: eu queria muito dar esse dízimo dos 2 anos. Sabe quanto era? 221 mil reais, gente. Aí sabe o que a gente fez? A gente construiu as 2 igrejas filhas, abençoou aquele povo. Depois eu mandei o videozinho, a fotinho para o irmão. Eu falei: meu irmão, olha aqui aonde essa semente pequena chegou em transformação de vida. Gente, sabe o que eu quero falar para vocês aqui hoje? É que não existe viver planos de Deus e sonhos de Deus na comodidade da nossa estabilidade. O Senhor te chama hoje para apertar os cintos, sempre apertando, para viver um extraordinário com o Senhor. E não cabe esse comodismo, sabe? Não cabe as planilhas apenas, não cabe a previsibilidade. Tem algo a mais. Se nós queremos desenvolver essa capacidade de trazer a realidade que Deus tem para a gente, e que Ele nos deu dentro de nós como semente, nós temos que ter o atrevimento de pegar a loucura que Deus nos proporciona, e baseado numa palavra de Deus, com coragem, ir em direção ao que Deus tem para a gente. O que eu quero dizer é: jogue esse cajado no chão, e que ele se transforme em cobra, e que depois a gente obedeça ao Senhor para fazer do jeito que Ele quer. É isso que o Senhor fala para a gente. Você não entende essa verdade, meu irmão? No meu nome vocês farão coisas maiores. É isso que Jesus falou para a gente. Você não entende isso? Você está debaixo de uma promessa do próprio Cristo. Você está debaixo de uma marca. Você está debaixo de algo que Deus já te colocou. Mas você tem que entender que você tem que fazer algo. E o que você precisa fazer? Tomar propriedade dessa palavra, tomar propriedade dessa autoridade que Deus já te deu, legitimidade da sua posição em Cristo, porque foi Ele que te escolheu. Então eu tenho que falar aqui para líderes de célula que passam por dificuldade hoje. Pega cada cadeira e profetiza por cada uma delas. Senhor, traga uma multidão para cá, é pelo Senhor. É para que o Senhor ganhe, é para que o Senhor ganhe, tenha cada vez mais gente povoando o céu. Senhor, eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo. Eu quero falar, por exemplo, aqui hoje, para a juventude da nossa igreja. Não sei se eles estão dormindo, o pessoal do Biuan, do Frontline, do pastor Marcelo aqui para a base. Cada culto, pega cada cadeira vez e ora. Fala assim: Senhor Jesus, traga para cá uma juventude que vai varrer essa ilha governador com o teu nome, que vai varrer essa ilha governador com a tua presença, com a tua promessa. E eu profetizo isso pelos nossos jovens aqui, gente, hoje. A nossa juventude será precursor de avivamento aqui no governador. Eu falo para empresários que estão aqui hoje: povo querido, no nome de Jesus, não deixe de lançar semente. Profetize sobre a vida dos seus funcionários, pela vida daqueles que você ama. Não negocie sua família, mas diga assim, porque Deus tem para você: não te mandei meu, esforça-te, tem de bom ânimo, eu sou contigo. Eu falo para a gente que é CLT aqui hoje: no nome de Jesus, seja o melhor que você pode. Mas se Deus te chama para plantar outras sementes, não deixe que nada te prenda de viver o extraordinário que Deus tem para a sua vida. No nome de Jesus,
Hoje pegue suas sementes, jogue suas sementes no solo, no nome de Jesus. Tenha coragem de viver uma visão que só Deus pode nos dar. No nome de Jesus, não se boicote, sendo quem você não tem que ser, mas no nome de Jesus, faça loucuras para um Deus que requer de nós uma vida extraordinária. Fique de pé no seu lugar. Eu queria terminar essa manhã, eu sei, meu horário já está avançado, eu peço perdão. Eu queria terminar essa manhã, eu queria trazer todo mundo aqui, mas não vamos ter tempo. Mas sabe o que eu queria fazer? Eu queria que famílias que estão aí, se você está com a sua família agora, é para você. Eu queria que você virasse para o lado da sua esposa, ou do seu marido, ou da sua mãe, quem quer que seja, e você perguntasse assim: qual é a postura extraordinária que nós precisamos fazer? O que nós precisamos hoje entender de Deus? Qual é a ação que nós precisamos ter de Deus? E se você está sozinho e não está com a sua esposa, não precisa orar para mim não, agora não é para mim que você tem que olhar, você tem que olhar para o lado. Se você não está com a sua família, eu queria que homem, mulher que estão aí, alguma coisa, homem com homem, mulher com mulher, enfim, mas se você fizer essa pergunta: qual é a visão que você precisa ver de Deus? Qual é a loucura que Deus está te chamando para fazer? Talvez para alguns aqui é ser integral no ministério. Gente, olha só, nunca é tarde para sonhar, nunca é tarde para fazer o que Deus tem para a gente fazer. O que não dá é para a gente deixar de agir em direção a um Deus que nos requer extraordinário. Eu queria que você terminasse nesse momento entregando ao Senhor aquilo que você tem. Vamos cantar isso? Eu só tinha, vai. Temer porque se eu estou Diga. guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu queria que a gente fizesse agora. Queria que você olhasse para suas mãos. Imaginem sementes aí, porque Deus já nos deu tudo, mas cabe a nós desenvolvê-las. Sabe o que eu queria que você fizesse? Que você se levantasse essas sementes no céu, agora nesse momento. E eu queria que você orasse nesse momento. Quais são as sementes que você tem na mão? Eu vou te dizer o que eu tenho de semente na mão. Eu vou te dizer, no meu coração, nós ficamos aqui só mais 3 anos. É isso que eu tenho no meu coração. É o máximo que a gente fica aqui. Eu já estou indo atrás de um outro lugar. No meu coração, eu vejo que nós podemos ser relevantes sim para a nossa geração. Eu não quero fazer igrejinha. Eu quero ser literalmente, gente, está no meu coração, eu quero ser a resposta de Deus para a minha geração. Você quer também? Eu quero. Qual é a semente que está aí? Qual é a semente que está no seu coração? Coloca diante do Senhor nesse momento. Eu queria que a gente orasse. Senhor Jesus, primeiro eu te entrego as sementes que nós temos enterrados em terras que não sejam férteis. Eu estou falando de armas que a gente tem tentado desenvolver, que não são armas que o Senhor nos deu. Eu não quero. Nós não queremos isso, Senhor. Senhor, nós não queremos ser a sombra do outro. Senhor, nós queremos hoje nos apropriar da sua identidade. É isso que nós queremos, da sua identidade. Nós sabemos, o Senhor tem algo para nós individualmente. Ajuda-nos, Senhor, a discernir quem Tu és em nós e quem nós somos em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos em direção a isso, Senhor, no nome de
Jesus, nós entregamos isso. Sabe o que nós entregamos também para o Senhor? Nós entregamos, Senhor, com uma visão maior que nós. Senhor, eu venho te pedir, Senhor, nesse momento, dê visão ao nosso povo, Senhor. Visão como o Senhor vê. Ajuda-nos a enxergar como o Senhor vê. Nos dê visão. Nós colocamos essa semente diante de Ti, Senhor. Nós não queremos enxergar como enxergamos. Nós queremos enxergar sob a Sua perspectiva. Quem Tu és. Nós queremos chegar quem Tu és em nós, o que o Senhor tem para a gente. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos para um horizonte sem nuvens e enxergar a Tua provisão, enxergar a Tua chuva. Ajuda-nos, Senhor, a vermos nuvens pequenas como já uma enxurrada de bênçãos sobre nós. Nós queremos te pedir isso, Deus. Nós te entregamos, Senhor, também cada semente aqui que tem que ser plantado com coragem, Senhor. Coragem, Senhor. Nos dê coragem, Senhor, de tomar um passo que está para além da nossa plausibilidade, da nossa capacidade de discernir. Nós queremos, Senhor, renovar as nossas forças no Senhor e esperar no Senhor. Nós queremos plantar as sementes que muitas vezes plantamos chorando e com medo, mas sabendo, Senhor, que essa vida extraordinária que vivemos em Ti, vivemos porque obedecemos a Tua palavra que nos disse para lançarmos sementes. Senhor Jesus, nós colocamos cada semente hoje aqui representada e nós te pedimos, Senhor, toma cada uma delas e transforme esse potencial em vida extraordinária, não para a gente, mas para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado, que a Sua vida seja vista em nossa vida, e que a cruz sempre seja o centro e a ressurreição seja o nosso lema, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor possa resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, e que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. E assim nós oramos no nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor, vamos cantar isso. Aleluia, excelente semana, gente. Venha o que vier, irás prover de novo.